Maravilha, 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 maravilha de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos e pregações evangelísticas. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Vamos nos organizar. Vamos assistir esse vídeo, vamos ouvir a Sagrada Escritura, sobretudo ouvir, guardar, meditar e praticar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Porque é através da oração que temos intimidade, comunhão com o Senhor nosso Deus. A princípio, mediante a graça de Cristo, que significa favor imerecido. Não merecemos nada das mãos do Senhor, porque somos tão falhos, né? Porém, a graça de Deus, ela faz com que sejamos abençoados através do sacrifício de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, uma vez mais nos curvamos diante de Ti. Ó Deus eterno, eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, aqui estamos para estudarmos a Tua lei. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão, nos ajuda a entender qual seja a Sua perfeita, boa, agradável vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém! Oh, glória a Deus! Que bom, que bênção, né? Estamos iniciando um novo trimestre das escolas bíblicas da escola dominical, sim, lições bíblicas das revistas. E nós finalizamos, né, na semana passada, o primeiro trimestre desse ano de 2024. Como fomos edificados? Como aprendemos sobre a igreja, a origem da igreja, imagens bíblicas da igreja, a igreja como organismo, a igreja como organização e assim por diante. Se você quiser saber um pouco mais, eu convido você a assistir os nossos vídeos que estão disponíveis aqui no YouTube, através do canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos, e já se encontra aqui em minhas mãos, tá vendo aqui? Essa é a nossa nova revista, onde estaremos estudando no tempo de 3 meses. Durante 3 meses, nós estaremos estudando esse assunto tão rico, tão maravilhoso. Quer saber o tema principal desse novo trimestre, das lições bíblicas da CPAD, da Escola Bíblica Dominical? A CPAD, a palavra CPAD significa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E o tema principal desse segundo trimestre do ano de 2024, a carreira que nos está proposta. Tá vendo aqui? Olha o tema aqui. A carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esse aqui é o tema principal que nós estaremos estudando durante esse novo trimestre. E hoje nós estaremos estudando a primeira lição desse novo trimestre. Quer saber? Mas antes de eu entrar aqui propriamente no estudo dessa semana, ou do estudo, né, que nós estaremos ministrando no próximo domingo, eu tenho que apresentar para os irmãos os temas que serão estudados em cada domingo nas igrejas, os temas que nós estaremos estudando aqui através do canal. Pois bem, na primeira lição desse novo trimestre, ou desse segundo trimestre das lições bíblicas da escola dominical, o tema é o início da caminhada, que é a lição que nós estaremos estudando hoje. A lição de número 2, o céu, o destino do cristão. Perdão, eu adiantei, a lição 3, né? No caso aí,
vamos iniciar. Primeira lição, início da caminhada. Segunda lição, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Terceira lição, o céu, o destino do cristão. Quarta lição, como se conduzir na caminhada. Quinta, o início do cristão, os inimigos do cristão. Sexta lição, as nossas armas espirituais. Sétima lição, o perigo da murmuração. Lição 8, confessando e abandonando o pecado. Lição 9, resistindo à tentação no caminho. Lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Lição 11, a realidade bíblica do inferno. Lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E a última lição desse trimestre que está se iniciando é a cidade celestial. Ou seja, durante 3 meses estaremos estudando esses temas tão maravilhosos que eu acabei de comentar para os amados. E desde já eu já quero mandar um abraço todo especial aos nossos amigos e irmãos em Cristo que têm se inscrito no nosso canal, né? Tem observado que, graças a Deus, muitos amigos e irmãos em Cristo, irmãos que eu conheço, irmãos que eu não conheço, irmãos de perto, irmãos de longe, muitos têm nos ajudado a pregar o Evangelho. Temos recebido novos inscritos aqui no canal. Eu quero mandar um abraço todo especial para você e para a sua família. Que bom ter você aqui conosco, aprendendo a palavra do Senhor. Da maioria dos nossos vídeos, né, das nossas aulas, eu sempre faço questão de dizer: estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou, fazendo aquilo que Jesus Cristo orientou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo também disse: examinai as sagradas escrituras, porque elas testificam, elas dão testemunho a respeito de mim. E as escrituras do qual Jesus Cristo estava se referindo na ocasião em que ele falou, não é o Novo Testamento, não é os Evangelhos, não é as cartas paulinas, não é o Apocalipse. Jesus estava se referindo ao Antigo Testamento. Jesus estava se referindo à Torá, que diz respeito ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Jesus estava se referindo ao livro de Salmos, ou aos livros poéticos, né? Jesus Cristo estava se referindo aos livros dos profetas maiores e menores, porque do livro de Gênesis a Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, nós encontramos dezenas, centenas de referências diretas e indiretas apontando para o nascimento, ou seja, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Mas não para somente aí. No Antigo Testamento nós também encontramos profecias relacionadas à segunda vinda de Jesus. É isso mesmo. Ou você pensou que é só no Novo Testamento que nós encontramos profecias sobre a volta de Jesus? Depois, quando você tiver um tempo, eu aconselho você a ler o livro do profeta Zacarias, que é um dos livros dos profetas menores. Zacarias capítulo 14 e outros capítulos também, né? Nesse mesmo livro, lá fala sobre a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus vier, os seus pés pisarão sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se dividir entre 2. E como o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento, ou uma doutrina para ter respaldo bíblico tem que ter versículos, muitas das vezes, no Antigo e no Novo Testamento, depois você pode ler Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que venho sem demora, e todo olho verá,
até mesmo aqueles que o transpassaram, ou seja, se referindo à descendência judaica, né? Se referindo aos judeus, que os antepassados feriram Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 1, lá fala sobre a vinda de Jesus montado sobre um cavalo branco, onde ele vai destruir os seus inimigos. E também no livro de Zacarias, nós encontramos uma referência lá, falando sobre as mãos de Jesus, onde os judeus vão perguntar para Jesus, que feridas são essas nas suas mãos? Aí você vai encontrar a resposta lá em Apocalipse capítulo 19. Quando Jesus vier, os judeus vão cair em pranto, vai cair sobre eles o espírito de arrependimento, eles vão reconhecer que os antepassados deles mataram o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio a esse mundo. Mas não vamos desviar do assunto, só apenas mostrando que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Pois bem, amados, vamos dar início ao nosso estudo. Já estamos aqui com a lição em mãos. Essa lição ela será ministrada no dia 7 de abril do ano de 2024. Tema da lição? O início da caminhada. O início da caminhada cristã. Ou seja, nós iremos falar hoje sobre o início da caminhada cristã, o meio da caminhada cristã, o fim da caminhada cristã, como foi o seu início na presença de Deus, onde você estava, o que você estava fazendo, em que situação espiritual você se encontrava. Muitos de nós tivemos encontro com Cristo quando estávamos muitas das vezes nas drogas, alguns tiveram encontro com Jesus Cristo envolvidos com a prostituição, no cárcere, ou até mesmo em um leito, no hospital. E dependente da condição caída, dependendo da condição espiritual em que você se encontrava, o certo é que um dia você teve encontro com o Senhor Jesus. E como foi o início dessa caminhada? Nós iremos falar um pouco sobre isso hoje. Algumas coisas que aconteceram na nossa caminhada, algumas coisas que acontecem na caminhada de um novo convertido. Pois bem, texto áureo. O texto áureo, inclusive, irmãos, não posso passar desapercebido. Eu tenho que apresentar para os irmãos o comentarista desse novo trimestre. Sim, vamos observar aqui. Cadê? Pois bem, o comentarista, o pastor que comentou essas lições bíblicas, ele é o pastor Osiel Gomes. Isso mesmo, se eu falo no pastor Osiel Gomes, é um homem muito usado por Deus, um homem muito inspirado, um homem que tem muito conhecimento bíblico. Recentemente, nesse último final de semana, ele estava na programação, alguém todo dia que ele veio, né? Ele certamente participou, porque estava na programação da escola bíblica aqui na região de Betim, esse último final de semana. E o pastor, e quais são as referências sobre o pastor Osiel Gomes? Pois bem, ele é líder da Assembleia de Deus em Tiririca, MA, parece que é Maranhão, observando aqui, né? Ele é doutorando em teologia, ele é conferencista e autor de várias obras publicadas pela CPAD. Ou seja, ele também é escritor. Se você tiver curiosidade de querer conhecer um pouco mais sobre o quanto o Espírito Santo usa o pastor Osiel Gomes na área do estudo, eu aconselho você a acessar o YouTube e assistir a vários vídeos dele disponíveis lá. Amém? Pois bem, introdução. Vamos observar o que a introdução tem a nos dizer nesse dia que o Senhor nos concede. Nesse trimestre, estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e estudaremos como uma experiência
proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam, finalmente mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Ou seja, aqui na introdução, nós já encontramos um pouco daquilo que vai ser falado durante esse trimestre. Ou seja, estudaremos a jornada do cristão. Irmãos, como o cristão passa por experiências como servo de Deus? Eu costumo dizer que a história da humanidade, eu costumo dizer que ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. A gente sabe que, infelizmente, em algumas instituições, ou por parte de algumas pessoas de influência na área acadêmica, eles, principalmente no lado da incredulidade, né, eles não costumam dividir, eles se recusam a dividir o tempo da humanidade entre antes e depois de Cristo. Porém, até onde observo, na maioria dos lugares, na maioria dos livros, na maioria dos escritos, principalmente em livros de escola, você vai, quando você começa a ler um livro de história, como por exemplo, você vai encontrar lá DC, que significa depois de Cristo. Ou então você vai encontrar lá AIC, que significa antes de Cristo. Pois é, essas duas letras, a princípio, D e C, significa depois do nascimento de Cristo. Não é depois que Jesus foi para o céu, não. É depois do nascimento de Cristo. Esse DC significa que o comentarista ou o escritor está falando de algo que aconteceu depois do nascimento de Jesus Cristo. E por outro lado, quando você encontra lá as duas letras A e C, significa que o comentarista ou o escritor está falando sobre algo que aconteceu antes do nascimento de Cristo. Então, da mesma forma que muitos acontecimentos no mundo, entre a humanidade, entre a sociedade, aconteceram dentro desse contexto, eu costumo dizer que a nossa vida espiritual, ouça bem onde que eu quero chegar, eu costumo dizer que a nossa vida espiritual, ela tem duas fases, ou seja, existe a nossa vida antes de Cristo e a nossa vida depois de Cristo. É apenas isso que eu quero te falar. E como era a nossa vida antes de Cristo entrar na nossa vida? Não estou me referindo ao aspecto teórico. Não, estou me referindo a uma experiência viva com Cristo. A nossa vida antes de Cristo. Como era a sua vida antes de Cristo? Como era a minha vida antes de Cristo? Certamente uma vida derrotada pelo pecado, uma vida distante de Deus, uma vida sem paz. Mas nós vamos falar um pouquinho melhor mais adiante, não vou adiantar não, vamos por etapa. Então nós estudaremos a jornada do cristão. Tem um livro que eu quero aproveitar e recomendar para você. Tem um livro cristão chamado O Peregrino. Você já ouviu falar nesse livro? O Peregrino. Eu já cheguei a obter esse livro, já li esse livro, já assisti um filme sobre esse livro. Se você não é sabedor, segundo cálculos, segundo informações, esse livro chamado Peregrino, ele se tornou, depois da Bíblia Sagrada, ele se tornou o livro mais adquirido, o livro mais lido em toda a humanidade, depois da Bíblia Sagrada.
Irmãos, esse livro foi comentado, foi publicado em vários idiomas no mundo. Gravou aí? Escreve aí, O Peregrino. Depois você pode estar tentando adquirir ele. Inclusive tem até um livro, né? Tem vídeos aí, perdão, tem até um filme e tem vídeos também na internet, né? Você pode digitar lá, O Peregrino. Peregrino é um filme que conta, baseado na história do livro, e o que está contado no livro também é baseado em fatos reais. É algo que Deus trouxe para esse irmão. E agora não me recordo o contexto direito sobre a experiência em que o autor estava vivendo. Mas o certo é que esse livro fala sobre a jornada de um cristão. Depois assiste esse filme, você vai ver o quanto ele é interessante. A jornada de um cristão. Então, irmão, na nossa caminhada nós estamos em uma jornada. Nós, como servos de Deus, nós somos peregrinos nesse mundo. Eu costumo dizer que existe uma diferença entre peregrino e andarilho. Peregrino e andarilho. Esse dia, por curiosidade, eu estava pesquisando lá no dicionário e encontrei que existe uma diferença entre peregrino e andarilho. O andarilho, certamente você já passou por vários andarilhos, né, na sua vida, né? Nas ruas, nas BRs. O andarilho, ele caminha, ele anda, ele não tem destino certo. Onde sua mente está, onde o seu corpo, a sua mente está impulsionando ele de acordo com alguma necessidade do momento, pode ser que ele vá. Mas o andarilho, ele não tem um propósito. A maioria dos andarilhos, eles andam para a direita, andam para a esquerda, vão para o norte, vão para o sul, vão para a Bahia, vão para outros estados, andam pelo Brasil, mas eles não têm um destino certo. Algum motivo levou eles a saírem da sua casa, então eles andam sem um propósito na vida. Eles não sabem, nem sempre sabem para onde querem ir, nem sempre sabem como chegar, nem sempre sabem o que fazer. E é diferente do peregrino. O peregrino, a Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra. O peregrino, como servo de Deus, cidadão de Deus, cidadão desse mundo, mas cidadão do céu, o peregrino, ele sabe onde chegar. Ele sabe para onde ele quer ir. Ele sabe como ir. Ele sabe como chegar lá, ele sabe o que fazer para chegar no seu propósito. Então ele tem um alvo a ser alcançado. E assim somos nós na nossa caminhada cristã. Pois bem, a caminhada com Cristo. Glória a Deus, a caminhada com Cristo. A caminhada com Cristo é bênção pura, né, irmãos? Tem uns espinhos. Se alguém por aí está pregando um outro evangelho dizendo que não tem espinhos, que Jesus já pagou o preço por nós, estão totalmente equivocados. Essa não é a mensagem que Jesus Cristo ensinou. Pois bem, a caminhada com Cristo. Vamos observar o que está escrito aqui, o que o comentarista falou. Compreendendo os dois caminhos. Porque existe dois caminhos. Existem dois caminhos que são colocados diante de nós. Porém, só existe um caminho que conduz à vida eterna. Já guarde isso aí na sua mente, né? Lembra que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Pois bem, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos. O da vida natural e o da vida com Cristo. Vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. E a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. Quando nós temos a referência bíblica aqui,